Olha só, eu lido diariamente com muita gente que chega até aqui com a vida completamente perdida, desestruturada, buscando algo que possa fazer para conseguir resolver uma situação que a pessoa nem sabe como que ela chegou naquele ponto. São situações em que a pessoa está com problemas já físicos, com alguns problemas de saúde, com dores inexplicáveis. Muitas vezes a pessoa não sente mais que tem nenhum tipo de qualidade de vida. Ela não sabe o que ela quer, aquilo que ela está fazendo não está satisfazendo, mas ela não sabe como sair daquela situação. Ela está perdida, sem ter uma missão de vida, sem ter vontade de fazer mais nada. A coisa que as pessoas mais falam para mim quando chegam para buscar o meu trabalho é: essa é a minha última chance, essa é a minha última esperança. Eu já fiz de tudo e nada resolveu o meu problema. E eu sei que é muito triste viver isso, porque eu vivi isso por mais de 34 anos da minha vida. Eu passei anos e anos e anos procurando fazer tudo certo, ser honesta, trabalhar, buscar o meu sustento, buscar ser boa com as pessoas, buscar ajudar todo mundo. Sempre foi uma característica minha essa. E no final das contas, no final do dia, estava triste, não estava feliz com o que eu tinha conseguido conquistar. Achava que estava fazendo tudo para os outros e não era reconhecida, não tinha nenhum retorno sobre isso. E ao mesmo tempo me sentia culpada por querer algum retorno daquilo que eu estava fazendo para as pessoas. Então a minha vida era uma terrível confusão, como é muito possível que a sua também esteja sendo agora. E eu cheguei num momento que eu precisei dar uma virada na minha vida, porque realmente tudo desmoronou. Eu já não tinha mais dinheiro, já não tinha mais saúde, eu tinha perdido tudo que eu podia perder e o que eu não podia também. Eu não me dava bem com a minha família, eu estava trabalhando como Uber na época, não porque queria, mas porque não tinha outra opção, não sabia mais o que fazer. A única coisa que eu tinha era um carro, então eu fui trabalhar como Uber para conseguir me manter. Mas eu cheguei no fundo do poço, tão fundo do poço, que eu não tinha mais como trabalhar nem de Uber porque o meu carro quebrou. E foi ali que eu fui obrigada a dar uma virada na minha vida. E ou eu dava essa virada, ou a minha vida simplesmente ia acabar. Era esse o sentimento que eu tinha. Não que eu quisesse morrer, que eu quisesse desaparecer. Não. Mas eu tinha a sensação de que realmente eu não ia ter uma outra chance de fazer aquela transformação na minha vida. Então eu resolvi que eu ia deixar tudo, que eu ia me afastar de tudo aquilo que eu estava sentindo que estava me atrapalhando. E eu achava que quem me atrapalhava era a minha família, então eu me afastei da minha família. Eu achava que o que estava me atrapalhando era a cidade onde eu morava, então eu mudei de cidade. Eu achava que o problema era o trabalho, então eu comecei a procurar outras alternativas de trabalho, mas eu não sabia fazer nenhuma outra coisa. E eu sempre tive um sonho de trabalhar como terapeuta. Quando eu tinha 19 anos eu queria fazer faculdade de psicologia, não fiz porque na época não tive condições de pagar por uma faculdade. Prestei o vestibular para tentar entrar numa faculdade federal, não consegui e acabei fazendo um curso de 2 anos de outra área que não tinha nada a ver, que era marketing. E acabei não trabalhando também na área porque não era o que eu queria e sempre fui fazendo de tudo um pouco e tentando me encontrar. E não me encontrava. Mas até que quando eu fiquei sem condição alguma, eu estava naquele momento tentando promover um projeto que era, na verdade, para ajudar terapeutas a se conectarem com seus clientes. E eu estava com um amigo, a gente estava fazendo um projeto sobre isso. E eu acabei indo para lá, para essa outra cidade, né? E eu e esse amigo estávamos planejando era para ser um aplicativo. E eu queria conhecer melhor o mundo das terapias holísticas. Eu tinha passado por algumas sessões que tinham me melhorado, mas não tinham resolvido minhas questões. E eu queria entender aquilo melhor. Eu fui fazer um curso de terapia holística, inclusive, para entender melhor aquele meio e também para tentar resolver o meu próprio problema, já que os outros terapeutas não conseguiam. Eu achei que se eu aprendesse, talvez eu pudesse me ajudar. E assim eu fiz um curso de terapia holística e a partir dali eu comecei a estudar tudo sobre isso e em seguida meu carro quebrou e eu fiquei sem ter o que fazer. Então eu entrei para o mundo da terapia holística dessa forma. E então eu fui trabalhar e eu
tinha muito medo do que eu estava fazendo, eu não confiava muito nas minhas percepções ainda, era tudo muito novo para mim, então comecei a atender as pessoas gratuitamente, depois comecei a cobrar um preço solidário, me paga quanto você puder, e com o tempo eu fui desenvolvendo uma técnica e eu descobri várias coisas sobre mim mesma, que provavelmente estão acontecendo com você também, e é por isso que eu tô aqui, para falar para você que muitas dessas coisas que você está passando, que te deixam mal, que você percebe que está tentando tanto mudar, você quer modificar, você está lutando para transformar a sua vida, mas você não consegue. Muitas dessas coisas, elas não são necessariamente suas. Elas não vêm diretamente de você. E foi isso que eu descobri naquela época. Você imagina só a raiva que eu fiquei quando eu percebi que eu estava vivendo uma história de interferências energéticas espirituais há 34 anos. E a minha vida não andava, eu não descobri o que eu queria, eu não conseguia ter bons relacionamentos, nem amorosos, nem afetivos, nem de amizade, nem de trabalho. Eu não conseguia me acertar em nada, apesar de eu me esforçar muito. E eu ser boa em muitas coisas, eu ter facilidade de compreender as pessoas, de ajudar as pessoas e de fazer as coisas acontecerem. Mesmo quando parecia que eu estava no caminho certo, sempre dava alguma coisa muito errada. E quando eu comecei a entrar no universo das terapias holísticas, eu descobri o porquê que isso acontecia. E eram interferências energéticas espirituais que eram alheias à minha vontade. Então eu me esforçava, só que parecia que eu estava em um cabo de guerra com 10 pessoas do outro lado, puxando 10 pessoas bem fortes, musculosas, e eu, mirradinha do outro lado, tentando vencer aquilo. Mas era impossível. Só que eu não sabia que nada daquilo estava acontecendo, eu não sabia que estavam todas aquelas energias, aquelas entidades e aquelas energias me sugando e atrapalhando o meu desenvolvimento. E quando eu estudei as terapias holísticas, eu comecei a estudar tudo sobre isso, eu aprendi como remover isso, eu aprendi como lidar com isso, e eu fui limpando, eu fui removendo, eu fui testando tudo o que eu estava aprendendo em mim mesma e também através da ajuda que eu estava oferecendo às pessoas que me procuravam em busca de uma solução energética e espiritual. E com isso eu liberei a minha vida em todas as áreas e hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa realizada, eu consegui conquistar a maioria das coisas que eu almejava e estou conquistando cada vez mais, eu estou sempre crescendo. E isso foi tão rápido depois que eu consegui me livrar das interferências energéticas e espirituais que era até inacreditável que era possível que isso acontecesse. E até hoje eu já ajudei mais de 1.300 pessoas. Tem diversos depoimentos por aí nas redes, vocês podem olhar nos links que tem aí nos perfis, onde as pessoas dizem o mesmo que eu estou dizendo aqui. Quando você trabalha a parte energética e espiritual, quando você se liberta dessas energias negativas que te puxam para baixo, e elas são alheias à tua vontade. Dá uma raiva tremenda falar disso, porque a gente quer muito, eu sei que você quer melhorar, eu sei que você quer ficar bem, eu sei que você quer conseguir lutar pelas suas coisas, eu sei que você quer se dar bem com as pessoas da sua família, eu sei que você quer. Eu sei que você quer um bom relacionamento, eu sei que você quer um trabalho melhor, eu sei que você quer ganhar melhor. Mas você não consegue porque tem essa âncora presa em você. E aí você vai num lugar aqui, em outro ali, e as pessoas te dizem, você tem que fazer 10 sessões, você tem que ficar durante anos aqui trabalhando o seu emocional, você tem que ficar toda semana fazendo tal coisa. E isso era uma coisa que me cansava muito, eu falava, poxa, já faz quase 35 anos que eu estou lutando contra isso. Se eu demorei 35 anos para chegar nesse buraco que eu tô, imagina se eu demorar 35 para sair, eu vou ficar bem quando eu tiver 70 anos. Então, isso era muito triste para mim. E eu não acreditei, eu não aceitei que as coisas tinham que ser tão lentas e tão difíceis. A gente vai, às vezes, em alguma religião, em algum lugar, e as pessoas até acreditam na espiritualidade, elas te dizem, olha, você tem uma maldição, você tem um pacto, tem um contrato, tem um acordo, isso é kármico, é uma magia que fizeram para você. Tá. E te dizer isso vai mudar o quê? Se você não fizer nada para remover. Então eu trabalhei em criar uma técnica que removesse, que resolvesse tudo isso. Porque eu não queria ter que esperar o mesmo tempo que eu levei para chegar no fundo do poço, para sair dele. E eu criei essa técnica que é muito rápida, as pessoas não precisam fazer tanto esforço, elas não precisam gastar rios de dinheiro, como eu já vi clientes meus chegarem e dizerem que foram num centro para remover uma magia, para remover alguma interferência negativa e cobraram 7, 10, 15, 20, 30 mil reais
e aquilo não foi resolvido ainda. E tiveram que fazer vários rituais, várias coisas físicas, né? Muitas vezes machucar animais. E isso é uma coisa que era inaceitável para mim. Então eu trabalhei numa alternativa para que as coisas pudessem ser rápidas. E hoje a gente faz um trabalho aqui, que é um trabalho muito rápido, é um trabalho que primeiro você me conta a sua história, depois você vai conversar por vídeo com a gente, vai fazer uma entrevista, onde nós vamos detalhar melhor aquilo que você tiver contado, que você precisa resolver, e posteriormente você simplesmente vai deitar, vai dormir, vai descansar, e nós vamos trabalhar o seu campo energético e espiritual, removendo todas as interferências em uma única noite. Imagina você ir dormir e você acordar com todas as suas energias renovadas. Você acordar sem esse peso que segura você, que não deixa você ir para frente, porque tem tanta coisa pesando em você, que você foi acumulando durante anos e anos da sua vida, que você não consegue mais lidar com isso sozinha. Você não consegue simplesmente ouvir, seja forte, seja determinado, faça e aconteça. E conseguir que isso realmente aconteça na sua vida. Ouvir as pessoas falar tudo isso para você é muito fácil, né? O difícil é a gente estar com esse monte de âncoras, a gente está com todas essas interferências, que muitas vezes são dezenas delas, são dezenas de obsessores, são dezenas de magias, são dezenas de maldições, dezenas de problemas relacionados a vidas passadas que a pessoa não consegue se livrar, primeiro porque ela não tem as técnicas corretas para fazer isso, ela não consegue chegar no nível energético e espiritual para resolver isso, então ela acaba ficando daquele jeito para o resto da vida. E muitas vezes a pessoa nem sabe que tem isso. Ela acredita que tudo de errado que está acontecendo na vida dela é porque alguém fez alguma coisa, porque meu pai não é legal, porque minha mãe não é legal, porque meu marido isso, porque meu filho aquilo. E no final das contas, a pessoa vai deixando a vida dela passar e ela não faz nada para mudar porque simplesmente ela não sabe que o problema está todo no corpo dela, na energia dela. E isso pode ser resolvido em uma única sessão, desde que se saiba fazer. E a técnica que eu criei se chama Reset Quântico, e como eu disse aqui, ela remove todas as interferências que uma pessoa estiver vivendo. Não importa a situação que você esteja, não importa o que aconteceu na sua vida até agora, não importa se você está muito no fundo do poço. A gente consegue fazer essa limpeza e libera você de todo o peso. Se você está no fundo do poço e tem uma âncora presa no seu calcanhar, vai ficar muito mais difícil você escalar as paredes e subir, do que se você remover essa âncora e alguém te jogar uma corda, alguém te jogar uma escada e te ajudar, te der a mão e ajudar a subir. E depois de fazer toda essa limpeza no campo energético e espiritual, a gente trabalha a parte emocional, a parte energética, e aí a gente ajuda a pessoa a sair dos condicionamentos que fizeram com que ela continuasse a viver essas mazelas, essas interferências. Porque às vezes você está sob uma interferência há tanto tempo que você já não sabe mais quem você é. Às vezes você acha que, eu sou uma pessoa muito grosseira, mas esse é o meu jeito. E provavelmente esse não é o seu jeito. Provavelmente isso é uma coisa que você repetiu por muito tempo, você se acostumou com ela e agora você acha que você é assim. E por você achar que você é assim, você se conformou e você vai repetindo esse comportamento. Então, depois que a gente remove as interferências que provocam os comportamentos errados, provocam muitas vezes dores, doenças e situações que se repetem, erros que se repetem com frequência na sua vida, depois que a gente remove isso, já fica mais leve. E depois a gente trabalha a parte emocional, onde a pessoa vai, aos poucos, entender o porquê que ela chegou naquele ponto e fazer um caminho inverso. E esse processo também é muito rápido, porque a gente não faz somente a liberação energética e espiritual. Além da liberação energética e espiritual, a gente traz isso para a consciência e oferece técnicas, oferece meios da pessoa praticar diariamente para que ela possa sair desse condicionamento. E muito rápido, em muito pouco tempo, essa situação se resolve e a pessoa consegue finalmente viver uma vida plena. Nós já ajudamos aqui mais de 1.300 pessoas, já oferecemos soluções que fizeram com que elas pudessem ter uma vida plena e feliz. E nós podemos, obviamente, ajudar você também. Então, se eu fosse você, eu não perdia tempo, aqui embaixo ou em algum lugar aqui nessa tela, tem um link onde você vai entrar em contato com a gente para saber mais sobre isso. Nós vamos ouvir você, vamos entender a sua história e vamos te oferecer uma solução que vai resolver de vez, seja lá qual for o problema que você está passando hoje. Pode ser financeiro, pode ser emocional, pode ser de relacionamento amoroso, pode ser de relacionamento familiar, pode ser o seu trabalho que não está legal, não importa. Se você tiver dores, tudo isso a gente vai conseguir te ajudar através desse trabalho muito rápido e que vai realmente transformar de vez a sua vida. E vai fazer você realmente conseguir despertar o seu melhor.
Não se esqueça de seguir esse perfil aqui, de deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui, me contar se você está passando por alguma situação complicada aí na sua vida que você está precisando resolver. Então me chama lá no WhatsApp que a gente vai resetar a sua vida e você vai finalmente despertar o seu melhor. Até mais!